Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso. Especificamente nesse episódio, eu espero que você esteja muito bem, porque você vai ouvir um bate-papo com a Francila Novaes, especialista em educação socioemocional. Eu sou David Varelo e esse é o podcast Desculpa o Atraso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você sabia que tem diferença entre sentimentos e emoções? Então, esse é um dos assuntos que conversei com a Fran nos próximos minutos. Pode gerar muitas dúvidas e você já sabe para onde enviá-las, né? Assim, caso ainda não saiba, é só procurar por Desculpa Podcast nas redes sociais. Você pode mandar também um e-mail para desculpapodcast@gmail.com. No LinkedIn, eu escrevo uns artigos na página do podcast com mais informações sobre as dicas, a entrevistada, mais links e tudo. Espero que você curta, assim como eu curti bastante. Bom programa e até daqui a pouco. Me diz uma coisa, quem é a Fran em 140 caracteres? Uma pessoa em busca de uma educação de qualidade para todas e para todos. Eu falei no título do episódio que você é uma profissional que trabalha com socioemocional, mas antes da gente começar a falar sobre a tua história, conta pra mim, conta pra quem tá ouvindo o que é socioemocional, o que é uma educação socioemocional. Então, a educação socioemocional ela é um processo de aprendizagem. E aí, o que é esse processo, né? É um processo no qual a gente vai aprender a falar sobre autoconhecimento, vai aprender a identificar quais são as nossas próprias emoções, quais são quais são os nossos sentimentos, como a gente se percebe, como está a nossa autoestima, como está a nossa autoeficácia. É um processo de aprendizagem que vai nos ajudar a regular a forma como a gente se sente. É um processo que vai nos ajudar a ter planos, metas, objetivos de curto, médio e longo prazo. Vai nos ajudar a regular os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, porque a forma como a gente se sente vai influenciar a maneira como a gente se comporta. É um processo de aprendizagem que vai nos ajudar a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a construir e manter relacionamentos interpessoais. É um processo de aprendizagem que vai nos ajudar a tomar decisões responsáveis, baseadas na ética e baseadas naquilo que é bom não só para mim, mas na comunidade em qual eu estou inserida. Então, coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que passou-se a ter um espaço específico dentro da escola, mas que até então a gente aprendia naquilo de vida. O diferencial, quando a gente traz isso para a escola, num processo intencionalizado, é que a gente consegue antecipar e ajudar as crianças e adolescentes a lidar com coisas, com situações, com sentimentos que dificilmente eram abordados na escola. Isso faz com que a gente consiga melhorar notas, melhorar comportamento, diminuir o bullying, diminuir índices de ansiedade e depressão. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, as pessoas estão tendo muita dificuldade, né, para lidar com a ansiedade, estão tendo muita dificuldade para lidar com a incerteza, não saber o que vai acontecer amanhã. E quando a gente trabalha as nossas habilidades socioemocionais, a gente cria um mapa para conseguir, um mapa interno, né, que nos ajuda a navegar aí pelo mundo de uma maneira um pouco mais tranquila. Entendi. Então, assim, quer dizer que, tá, vamos imaginar que hoje todas as crianças do ensino básico brasileiro, de escola pública e particular, elas vão ter uma disciplina de educação socioemocional. Então, daqui a 10 anos, 15 anos, se for acontecer outra pandemia, então quer dizer que a sociedade vai reagir de uma maneira diferente? É provável que a sociedade reaja de uma Não maneira tenho diferente? assim, não tenho como dar essa certeza, né? Mas a ideia, quando você trabalha o socioemocional, é que sim, que as pessoas, de certa forma, estejam
mais preparadas, não para lidar com uma próxima pandemia, mas estejam preparadas para lidar com um ambiente de muita incerteza, um ambiente que muda muito rápido e que não só elas tenham uma capacidade de adaptação mais intensa, mas que elas tenham também pensamento crítico e capacidade de transformar esse ambiente, né? De questionar esse ambiente, de pensar por que será que está acontecendo outra pandemia, o que nós, enquanto sociedade, que é aquela ideia de tomada de decisão responsável, baseada na ética, o que a gente precisa fazer para evitar que isso aconteça novamente, né? Então, a ideia é você criar, construir habilidades que tornem as pessoas que elas se conheçam mais, então elas vão saber quando elas estão ansiosas, quando elas estão inseguras, quando elas estão com raiva, quando elas estão com medo, que elas aprendam a regular esses comportamentos, né, essas emoções, mas que elas também consigam ser empáticas, se colocar no lugar do outro, serem solidárias, construírem aí uma cultura de paz, consigam viver um mundo coletivo, né? Viver um mundo no qual o outro é tão importante quanto si mesmo. Então, acho que é um pouco essa ideia, é uma ideia de adaptação também. Então, pensando na sua pergunta, é uma ideia de adaptação, de resiliência, mas também é uma ideia de mudança, de transformação, de questionamento. Acho que as duas coisas precisam andar juntas, e precisam serem encaminhadas de forma bem conjunta, porque também senão a gente cria só pessoas muito resilientes e também acho que a educação não serve para isso, né? Ela serve para libertar e não para a gente criar mais opressão. Porque, por exemplo, se eu deixo todo mundo muito, muito resiliente, independente da situação, não é para aguentar tudo, é para aguentar determinadas situações, mas para questioná-las também, para conseguir transformá-las. Zofra, muito, muito, muito legal. A gente se conheceu numa empresa assim de educação socioemocional, né? E foi o primeiro contato que eu tive com isso. E você foi uma das pessoas assim, se não a pessoa que mais me ensinou sobre educação socioemocional, que deu para perceber que realmente é uma coisa que a gente não tá sozinho, que é uma coisa que eu já aprendi isso há um tempo e tal, mas que dá para a gente fazer com que a pessoa perceba que a gente vai falar mais sobre sentimentos e emoções mais para frente. Sim, você que está ouvindo, existe diferença entre sentimentos e emoções, mas a Frank vai contar para a gente mais para frente. E também que não existe sentimento bom e sentimento ruim, né? Que é outra coisa que a Fran também vai falar, não eu. Mas assim, Fran, me conta uma coisa. Na tua frase no começo, você falou sobre transformação através da educação. Como é que você conseguiu começar a formular essa frase na tua cabeça, pensando que... me conta uma coisa, como que foi a tua infância? Bom, minha infância foi uma infância comum, acho, de pessoa que nasce no centro de São Paulo. Nasci, fui criada e vivo até hoje no centro de São Paulo. Quando eu era na minha infância, eu morava num apartamento bem pequeno, com minha mãe, meu pai, minha irmã e eu. E a gente morava na Avenida 9 de Julho. Então, era um lugar muito insalubre, assim, para pensar a vida de uma criança, né? Porque não tinha espaço para correr, não tinha espaço para se movimentar, não tinha espaço para brincar na rua, isso não existiu, assim, definitivamente na minha infância. Eu sempre brinquei no corredor do prédio, era o lugar mais amplo que a gente tinha para brincar, era o corredor do prédio. E acho que isso foi me trazendo algo que era como eu conseguia utilizar a imaginação estando dentro de casa, que era o lugar onde eu mais ficava, né? E fora da escola, né? Era, e aí foi algo que me surgiu, que foram os livros. E eu gostava muito, desde muito cedo, assim, de ler. Então, isso é algo que eu tenho uma memória afetiva muito forte. Eu gostava muito de ler, mesmo quando eu era muito pequena. Meu pai tinha uma agenda, isso foi uma das primeiras leituras que eu fiz na vida.
meu pai tinha uma agenda e nessa agenda era uma agenda tipo essas agendas literárias. E ele deixou a agenda em algum lugar da casa, eu descobri essa agenda, acho que eu tinha acabado de aprender a ler. E tinha uns poeminhas bem curtinhos do Mário Quintana. E foi a Nossa, primeira que coisa fofo. que eu li, eu acho, na vida. Foram esses poeminhas do Mário Quintana que ficavam nessa agenda do meu pai. Você tinha quantos anos? Uns Não, 3, tinha uns 8, 4? eu acho. 8, 9, por aí. Tá. É, acho que uns 8. Aí eu lembro que depois tinha uma coisa também que eu e minha irmã, a gente gostava muito de brincar de Barbie. Só que a gente queria muito ter a casinha da Barbie, minha mãe não comprava pra gente, enfim, a gente também não tinha dinheiro, a gente tinha uma família muito simples, muito humilde. E aí eles tinham muitos livros, meus pais, assim. E aí a gente fazia a casa da Barbie com esses livros. Então as casas das Barbies eram sempre feitas com os livros que eles tinham. Nossa, isso chega a ser Foi, poético, assim, inclusive. essas são memórias que me marcaram bastante. Aí depois teve uma outra fase que eu tinha muita dificuldade na escola. Acho que também isso foi uma coisa que quando eu paro para pensar hoje, acho que faz muito sentido com o trabalho que eu faço hoje, a dificuldade que eu tinha de me relacionar com outras crianças na escola. E como eu sempre gostei muito de ler, eu era muito curiosa, isso em determinado momento fez com que eu tirasse boas notas, né? Eu era uma aluna aplicada. E porque minha mãe também tinha uma coisa muito assim de, tem que estudar. Então eu era uma boa aluna, sempre fui uma aluna nessa época assim da educação, do ensino fundamental. Eu era uma aluna exemplar, assim. E acho que nessa época aconteceram algumas coisas que foram bem pedagogicamente incorretas. Eu tinha professoras que elas criaram uma espécie de zelo comigo por ser uma boa aluna, que dificultou muito o meu laço de amizade com outras crianças, assim. Então, Entendi. então eu sofri muito bullying, né, na escola, e eu acabava ficando muito sozinha na escola. Entendi. Você era tipo colocada num pedestal, tipo, a Fran é uma pessoa muito inteligente. Siga um exemplo da E Fran. era Tipo tipo a isso? queridinha da professora e era muito detestada por todos os meus coleguinhas, né? Eu lembro Aham. que uma coisa assim bizarra, isso é totalmente bizarro, assim, se eu for depois que eu fui estudar e entender como é que funciona um pouquinho mais, né, o universo da educação, uma professora que eu tive, ela uma vez a gente fez uma prova e ela pegou a minha carteira e ela me colocou num canto da sala totalmente separada do resto da turma para a turma não colar da minha prova. Imagina isso. Não, é Meu completamente Deus. absurdo e fazer com que as crianças tivessem muita dificuldade de lidar comigo também, né? Imagina, eu fico pensando assim, como era para as outras crianças também. Devia ser uma situação muito, muito chata, muito difícil. Então acontecia que eu ficava muito sozinha. E aí, hoje em dia bem menos, mas eu era muito tímida, muito, muito, muito tímida. Então, muitas vezes eu não conversava com as pessoas não porque eu era arrogante, mas porque eu era muito tímida. E isso me isolava mais ainda. Então, durante toda essa minha vida escolar, assim, e desde muito cedo, assim, todo o meu período escolar, tanto que eu detestava ir para a escola, assim, para a escola para mim era uma tortura. Detestava a escola, detestava estar na escola. Só no Não, ensino em tudo, fundamental ou isso foi até o contigo ensino até médio, ensino até o médio? último dia que eu deixei a escola, assim. Nossa. A escola para mim era um ambiente Uhum. terrível. E eu era uma boa aluna, é engraçado, né? Acho que os professores, de certa forma, em algum momento, imaginam que bons alunos ou alunos com boas notas, que isso é o considerado, né, ser um bom aluno, gostam daquele ambiente. E isso não é real, né? Eu gostava de aprender, mas eu não gostava de estar na escola.
porque estar na escola era uma experiência muito dolorosa, assim, em termos de relações com o outro. Não foi sempre assim, eu fiz grandes amigos na minha escola, tiveram épocas que as coisas foram muito boas e que eu fiz amigos para a vida toda que eu tenho até hoje. Mas de forma geral, a experiência escolar foi muito complexa, assim, para mim. E acho que ler, assim, ler, principalmente literatura, foi algo que me fazia muita companhia, né? Então, eu lia muito, eu gostava muito de ler. E acho que isso foi criando, e aí eu lia de tudo, assim, eu lia. Eu lembro que eu tinha uma fase, uma época que eu lia indo para a escola, eu lia na escola, daí eu voltava da escola lendo, e aí eu descia no ponto de ônibus e continuava lendo, andando da minha casa, do ponto de ônibus até quando eu chegava na minha casa. Então eu lia muito, gostava muito de ler. E aí teve uma época que eu aprendi que eu gostava muito de escrever também. Então eu gostava dessas duas coisas, gostava muito de ler, gostava muito de escrever. E então foram coisas que me constituíram assim. Acho que o que eu faço hoje em dia tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com ler, tem muito a ver com escrever. E tem muito a ver agora com me relacionar com os outros e principalmente fazer com que crianças e adolescentes tenham relacionamentos melhores do que os que eu tive. Acho que é engraçado que quando eu paro para pensar assim, o que eu faço, porque eu trabalho só com escola, né? Acho que ficou meio kármico isso, assim. E eu já, na minha vida adulta, visitei muitas escolas, fui a muitas escolas, fiz muitas formações de professores. E como é importante para mim que a escola seja um ambiente muito mais agradável para outras gerações do que o que foi para mim. Então, a minha infância foi assim. Eu brincava muito com a minha irmã, eu gostava muito de ler, morava numa casa muito pequena, estudei em escola pública até o 8º ano, até que era, hoje em dia, seria o 9º ano. E depois no ensino médio eu fiz uma prova, um concurso de bolsa, ganhei uma bolsa, fui estudar no colégio particular. E aí foi um outro capítulo, um outro episódio da minha vida também, porque também não é uma experiência simples, fácil ser bolsista num colégio privado, porque não é só a aula, né? É tipo todo o universo no qual você é exposto que você não participa. Então foi isso, assim. Tá. Como que foi essa tua experiência no ensino médio? Assim, como que você conseguiu focar em vestibular para escolher uma carreira? Como que foi isso para você? Você que tava com essa carga meio, não sei se eu posso falar que é uma carga meio negativa, do que você estava trazendo de, não sei como é que eu falo isso, saúde escolar, saúde no ambiente escolar, né? Como que foi para você ir para um ambiente totalmente diferente, que é o ambiente de escola particular, depois que você estudou a vida toda em escola pública, e a pressão que você sofria para escolher a carreira, para fazer vestibular, entrar na Quando faculdade, eu como que foi isso para entrei você? nesse colégio, eu não estava muito focada em vestibular, né? Eu queria estudar assim, quando eu entrei era assim, eu quero estudar numa boa escola, eu quero ter um bom aprendizado. E acho que durante os meus anos de ensino médio, eu fui entendendo melhor o que era uma universidade, o que era o vestibular. E eu queria, na verdade, quando eu comecei a pensar em carreira, eu queria ser jornalista. Esse era o meu projeto, assim, eu queria muito ser jornalista, eu queria ser jornalista de viagens. Esse era o meu objetivo. Nossa, que Eu queria específica. viajar pelo mundo e fazer reportagens. E aí, quando eu estava, enfim, o tempo foi. Eu gostava de escrever, gostava de ler, então achava que tinha as características ali importantes para ser uma jornalista. Quando o tempo foi passando, eu tive uma professora no colégio de português.
E aí, acho que em algum momento a gente começou a conversar com a turma, assim, tipo assim, carreiras, profissões, o que que as pessoas queriam fazer. E aí eu falei, ah, quero ser jornalista. E aí essa professora, ela falou assim para mim, não, não, você não pode ser jornalista. Eu falei, nossa, mas por quê? Você não, você não parece jornalista, você não tem aquilo que é necessário para ser um jornalista. E acho que na época o marido dela era Nossa. jornalista, alguma coisa assim. E ela me falou isso, assim, que eu não era boa para ser jornalista. E aí, por alguma razão, eu acreditei. Eu, assim, acreditei que realmente eu não era boa para ser jornalista. Eu pensei, ah, então já que não vou ser jornalista, vamos ver outras coisas que eu posso ser aqui. E na época do ensino médio, eu comecei a estudar umas disciplinas no meu colégio. Eu tinha aula de filosofia, eu tinha aula de psicologia e eu tinha aula de sociologia. E a aula de sociologia, assim, foi uma grande virada de chave, assim, na minha vida. Eu descobri coisas, assim, que eu me apaixonei instantaneamente. E aí eu falei, não, então eu vou virar socióloga. E quando eu saí do colegial, o primeiro vestibular que eu prestei foi para ciências sociais. E aí eu prestei ciências sociais, passei, prestei FUVEST, passei na primeira fase, estava no terceiro colegial ainda. Passei para a segunda fase e aí não passei da segunda fase. Aí quando eu saí enfim, daí saí, acabou a escola, não passei nas ciências sociais, falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Acho que isso é uma coisa que, hoje em dia, quando eu converso com alunos do terceiro ano, acho que ainda é um momento de transição muito doloroso, né? Você está habituado ali, tem quase 17 anos da sua vida que você sabe exatamente o que fazer, que horas você vai acordar, o que que você vai. Você tem uma rotina ali, sabe? Muito pré-formatada durante quase 20 anos e de repente tudo isso desaparece. E aí você tem muito mais É. autonomia para criar, entender seus próprios caminhos. Então é um momento de transição muito importante, né? Isso é interessante também que a estrutura educacional que a gente tem hoje não prepara a gente para pensar em autonomia, né? A gente nem sabe o que significa essa palavra quando a gente tem 16, 17, 18 anos. E sem falar que, além disso, a gente também está passando por transformações no nosso corpo que a gente não sabia que isso podia acontecer, eu não sabia como que acontecia, até porque não é um padrão, né? Acontece em cada pessoa de uma forma diferente, com intensidade Tem diferente. algumas semelhanças, né? Assim, no geral, biológicas e tal. Mas, de fato, cada um tem um contexto, cada um tem uma expectativa, cada um tem um sonho, um projeto. Então, Uhum, é uma experiência muito é. particular, né? Esses dias eu estava numa conversa com alunos do terceiro ano. No ensino médio, eu tinha alguns, era entre primeiro e terceiro ano. E aí um dos alunos me falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou, eu perguntei assim, o que vocês gostariam de discutir, né, na escola? Aí um dos alunos falou assim, eu gostaria de que a escola me preparasse para a vida adulta. Eu queria aprender a alugar um carro, eu queria aprender a comprar um apartamento, a procurar um emprego. Aí eu achei muito interessante, porque de fato, a escola não te prepara, né, para procurar um emprego, para comprar um apartamento, para alugar um carro. Eu ainda não sei comprar um apartamento até hoje. Não ensina a gente nem a economizar dinheiro para poder pensar em comprar um É apartamento. isso. E assim, não acho que a escola tem todas essas funções, tá? Acho que a escola tem um papel de formação cidadã que não necessariamente envolve a preparar para tudo na vida adulta, porque a vida adulta também tem a questão da vivência, né? Da experiência, um pouco como ser criança, né? Ninguém ensina a criança a ser criança. Ela vai ser criança sendo, e é um pouco também a vida adulta, né? A gente aprende a ser adulto sendo. Claramente é possível
ter a preparação para para algumas coisas, mas acho que não para tudo. Então, eu também não acho que a escola é o lugar no qual a gente precisa ter esse checklist de como ser um adulto, porque a pessoa, enquanto está na escola, ela também alguém que está vivendo uma fase também. As questões que ela tem enquanto adolescente são tão importantes quanto as questões que ela vai ter ser enquanto adulta, né? E às vezes a gente fica muito preso só Uhum. com esse mundo que vai vir a ser e não com aquele mundo que é. E esse mundo que ele é tão importante quanto, né? Então, Nossa, legal. Aí, sim, você fez vestibular, passou na primeira fase da isso. FUVEST, não é Aí isso? eu voltei, não passei na segunda e falei, o que que eu faço agora? Eu pensei, gosto de escrever, gosto de ler, não sei mais, quero ser socióloga, não sirvo para ser jornalista. Aí eu achei a letras. Foi o meu curso, foi o que eu fiz, né? E aí eu falei, nossa, letras, acho que é isso mesmo. Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, literatura, vamos que vamos. E aí eu prestei vestibular de novo, daí eu passei, e aí eu fui fazer letras. E fiz letras na USP. E assim, foi acho que uma das coisas mais interessantes e legais que eu poderia ter escolhido. Não me arrependo, assim, não tem um dia que eu me arrependa de, fiz letras, não fui jornalista. Não, não tem um dia que eu sinta esse arrependimento. Tive experiências muito incríveis, assim, na faculdade, conheci pessoas maravilhosas que são meus amigos até hoje, meus amigos muito próximos. Tive a possibilidade, assim, de ter aulas com pessoas incríveis, ter aulas, assim, tinha dia que eu ia para a faculdade analisar poema, eu falava, nossa, isso é vida, que incrível, eu venho para cá para analisar poema. E acho que me deu muita base, assim, acho que foi uma faculdade que me formou, assim, acho que é um curso de formação humana, formação cultural, formação intelectual. Não me ensinou, por exemplo, a ser uma editora, que foi algo que eu fiz e que eu ainda faço muito na minha vida profissional. Mas me editou, me ensinou e me editou, de certa forma, Isso. muitas outras coisas, né? Que o trabalho em si nem sempre nos ensina, né? Me ensinou a enxergar o mundo um pouco pelos olhos de outras pessoas a partir da literatura, por exemplo, que é uma experiência fundamental para a gente ter empatia, por exemplo. Então, Uhum. A faculdade, desde o começo, era aquilo que você nem, esperava que fosse? Ou você não tinha nem pouco expectativa assim, eu nenhuma? cheguei e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Acho que eu tinha uma expectativa de que ia ser assim, pura literatura, e não era, né? Tinha disciplinas que eu detestava, tinha coisas que eu não tinha a menor afinidade. Então, não é. Tem números? Tem disciplina com números, com Não, matemática? não tinha. Nenhuma, nem Nada, pesquisa, nada, nada, zero. nada? Eu não fiz. Pode ser que tenham outras disciplinas, assim, optativas, eletivas, mas eu não fiz nenhuma. Sim. Eu fugia, fugia delas. Eu ficava só, assim, eu fiz todas as literaturas possíveis e inimagináveis, assim. Então, você precisava cumprir créditos, né? E aí tem uma época lá que você tem que fazer disciplinas XYZ para você conseguir os créditos para se formar. E aí eu fiz literatura brasileira, literatura portuguesa, literaturas africanas. Então, Massa. eu estava refletindo sobre isso esses dias, assim, que eu estudei na minha época de faculdade muita literatura africana. E que eu tenho lido hoje em dia muitas escritoras africanas. E E isso já estava lá atrás, né? Eu saí da faculdade em 2010, então desde essa época eu já tinha esse interesse.
Mas não foi só, mas foi bem diferente do que eu imaginava, assim, eu não tinha a menor ideia, na verdade, do que era fazer um curso de letras, não era só gostar de ler e escrever, envolvia muito, bem mais coisas do que só isso, sabe? Legal. E me tira uma dúvida, quem estuda letras, no Brasil, no caso, obviamente, aprende também alguma coisa de outras línguas ou não? Assim, obrigatoriamente por conta do curso, ou Só não? se, pelo menos na minha faculdade, você aprendia se quisesse, né? Então, eu fiz uma dupla habilitação, eu me habilitei em português e em italiano. Então, eu estudei língua e literatura portuguesa e língua e literatura italiana. E aí tinham vários outros idiomas, mas se você quiser, você pode se formar só em português também. Eu fiz essa formação dupla, né? Entendi. Então, se você quiser, você pode ser professora de italiano ou não? Precisa de alguma Não, outra se formação? eu já cheguei a dar aula de italiano. Se eu quiser dar aula em escola, né? Por exemplo, escola de educação básica, eu preciso de uma licenciatura em língua e literatura italiana. Mas se eu quiser dar aula, por exemplo, num Uhum. curso livre, geralmente não precisa. Mas eu cheguei a dar aula de italiano um tempo e eu não tenho, assim, a menor habilidade para ser professora de italiano. Assim, então foi muito curta a minha carreira de professora de italiano. Eu cheguei a fazer curso de italiano no ensino médio, segundo ano. E até hoje eu lembro uma expressão, que é boa tarde, e Como é que só. era? Ah, Buon bom pomeriggio. pomeriggio. Bom pomeriggio. Não, não, Agora eu tô é na essa mesmo, é isso dúvida. mesmo. Buonasera é boa noite. Pronto, é isso. Tudo que eu sei. E foi ótimo. É muito legal você aprender outras línguas. Agora, na quarentena, eu tô brincando com Duolingo, né? Tô tentando melhorar espanhol, inglês. Em algum momento eu fui brincar com francês. Aí, não, gostei muito, então talvez eu queira me aventurar mais sério mais pra frente. Então, vou ficar com essas duas aqui e ok. Por falar em línguas, você morou fora, viajou, né? Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência, porque mais pra frente a gente vai ver que isso tem a ver com o que a Fran faz hoje, direta ou indiretamente, né? Você pode contar pra gente mais ou menos como foi a tua experiência fora do Brasil? Posso. Eu fui morar fora duas vezes. Uma foi quando eu terminei a faculdade. Eu acho que foi outro momento assim de meu Deus, e agora? O que que eu faço? E aí, na época, aconteceram três situações concomitantes, que foi, terminei a faculdade, fui demitida de um emprego que eu tinha e terminei um relacionamento. Então, foram vários términos ali juntos, né? E aí, eu, nessa época, decidi, pensei, vou para a Itália. Eu tinha, enfim, umas economias e eu falei, vou para a Itália. E aí fui para a Itália. E aí fui ver se eu tinha realmente aprendido alguma coisa nos meus anos de faculdade. E aí foi uma experiência super boa, assim. Foi, nossa, foi uma grande experiência, assim. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem, fui sozinha. Tinha 25 anos, larguei tudo e fui morar na Itália. E foi muito bom, assim. Foi uma baita experiência boa, positiva. Eu lembro que eu cheguei num domingo à tarde em Roma. E, assim, sem conhecer uma única pessoa na cidade inteira, sozinhaça, assim, sem ninguém. Meu Deus, que loucura. E aí, eu cheguei no aeroporto e eu falei, mano, e agora? Como eu saio daqui, né? Aí eu vi uma família brasileira. E aí eu colei nessa família e falei assim. Aí comecei a conversar, perguntei para onde eles iam. Aí eu me ofereci, falei assim, posso ir com vocês? Aí a mulher disse, tudo bem, vamos. Aí era tipo uma van, e aí eu combinei, aí entrei ali junto no pacote da van, e aí dei o endereço onde eu ia ficar, e aí ok, né? Nunca, eu tinha feito uma única viagem na época, eu tinha ido para Buenos Aires uma vez, antes dessa viagem aí. Então, assim, não tinha muita experiência de como me virar
num lugar estrangeiro. E aí, quando o senhor da van me deixou no lugar que eu tinha que ficar, era um portão de madeira gigantesco, com um interfone, e assim, não tem portaria, não é muito diferente, né? E aí eu falei, mas e agora? O que que eu faço? Ele falou, chegamos. Mas onde eu tenho que ir? O que que eu tenho que fazer? Ele, não, é aqui, agora você se vira. E eu falei, cara, imagina se eu tiver no endereço errado, eu vou, tipo assim, o que que vai acontecer comigo? Aí toquei o interfone, aquelas portas de madeira que a gente vê nos filmes, sabe, gigantescas. E aí toquei o Sim. interfone e aí atendeu um rapaz. Aí eu tava no lugar certo. Falei, ai, bom, primeira coisa, tô no lugar certo. Aí o rapaz veio me atender e ele começou a conversar em inglês comigo. E eu falei, não, eu não sei falar inglês. Aí ele falou assim, mas eu vou falar com você em que idioma se você não fala inglês? Aí eu falei, em italiano. E aí ele ficou tipo, nossa, super chocado na época, porque a maioria das pessoas iam para aprender italiano, né? Não sabiam alguma coisa e iam, ou geralmente no lugar onde ele morava ali, que era tipo um eu que era um apartamento que pessoas de vários lugares do mundo dividiam esse apartamento. Entendi. Quem ficou mais chocado? Você, por perceber que você sim sabia italiano, ou ele por perceber que você sim Ah, também eu com sabia falar certeza, italiano? né? Eu com certeza de falar, nossa, estou entendendo, estou conseguindo me comunicar. Acho que eu com certeza. E aí foi uma experiência super boa, foi bem legal, foi bem positivo, gostei muito dessa época. E aí voltei, fiquei lá um tempo, tal. Aí voltei para o Brasil, aí me contrataram de novo no emprego que eu tinha sido demitida e fiquei mais, acho que 2 ou 3 anos nesse trabalho. E aí Você fazia o eu quê, Fran? trabalhava numa escola de governo. Eu trabalhava era com Entendi. educação, só que era uma educação para profissionais da área pública. Então, era uma escola de governança. Então, Ah, entendi. como Entendi. governar, né? Eram servidores públicos do estado de São Paulo. Então, na época eu fazia cursos, eram presenciais e à distância para servidores da área de administrativa. Então, contratos, licitações, eu fazia um curso eu, assim, cuidava dos professores, cuidava da estrutura ali do curso, de um curso de pregoeiro, de como fazer licitação para o Estado. Então, essa foi a minha Nossa. primeira experiência, que era na área de educação, mas não era a educação básica, né? Era uma educação profissionalizante. Então, foi meu Entendi. primeiro trabalho. Tá. E aí eu saí, enfim, voltei para o Brasil, voltei para esse trabalho, fiquei lá mais uns 2, 3 anos e aí decidi ir embora de novo. E, e aí fui morar na Irlanda. E aí fiquei na Irlanda 6 meses. E aí decidi, falei, agora tá na hora de aprender inglês. Aí eu fui para Irlanda estudar inglês. Diferentemente da Itália, foi uma experiência bem mais complexa. A Irlanda é muito diferente da Itália. Eu fui muito com uma ideia de que ia ser igual e foi muito diferente, tudo era diferente. O clima, as pessoas, a comida, o jeito, a pessoa que eu era, né? Eu já não era mais a mesma pessoa. Então, foi uma experiência bem diferente e acho que tiveram muitos altos e baixos. E aí, quando eu voltei, e foi aí que eu entrei foi aí que o sócio emocional entrou na coisa, né? Porque quando eu voltei da Irlanda, eu tinha saído desse trabalho, que eu tinha ficado 6 anos, né? Tirando o período que eu fiquei fora. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E aí eu voltei e pensei, preciso voltar a trabalhar, né? E aí eu fui parar muito por acaso, assim, total, numa pequena ONG
que precisava fazer a revisão de um material didático que eu não tinha a menor ideia do que era. Até aí você não sabia o Nu- que era socioemocional, Nunca nunca tinha tinha ouvido ouvido falar. falar na minha vida, assim, uma coisa completamente X. E aí eu entrei nessa ONG para revisar um material didático e eu ia ficar 3 meses, era o meu tempo de contrato. Eu tinha 3 meses para revisar o material e ir embora. E aí eu fiquei quase 3 anos. E foi aí que eu descobri o socioemocional, foi aí que eu fui estudar, foi aí que eu descobri, assim, um propósito, sabe? Acho que foi muito mais do que um trabalho, assim, foi uma grande virada de chave na minha carreira e na minha existência, assim, como um todo, né? Foi encontrar algo que fazia sentido, que não era para mim um emprego, um trabalho, era algo no qual eu dedicava minhas crenças, minha energia, o meu potencial e algo que eu faço até hoje, assim. Então, acho que foi um grande encontro, foi um bom encontro, como o Spinoza ele tem um conceito para dizer dos bons encontros que eles são quando a gente encontra algo ou alguém que potencializa a nossa capacidade de existir e de ser o melhor em nós. Então, acho que foi um bom encontro no sentido de Spinoza. Legal. Eu acho incrível conversar com pessoa que cita algum autor. Acho, nossa, é quase orgástico. É, aí, o que que você começou fazendo com o socioemocional? O que que você começou fazendo? Eu não vou nem Eu chutar. comecei revisando mesmo, né? Eu entrei para revisar o material e foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a revisar e eu comecei a perceber que era uma coisa muito diferente, assim, do que de tudo que eu já tinha visto. E fui estudar, assim, acho que foi a primeira coisa que eu fiz foi, o que que é isso? Deixa eu estudar isso aqui um pouquinho mais. Então foi aí que eu comecei, foi revisando. E aí isso foi Entendi. virando da revisão, virou edição, da edição virou criação, autoria, disso virou formação de professores, disso virou formação de formadores, cuidado com a equipe, depois virou, como era uma ONG, eu cheguei a fazer captação de recursos, porque a ONG, né, ela, Entendi. Isso isso tudo tudo na na ONG ONG ainda. ainda? E aí, Ah, depois legal. que eu saí da ONG, foi quando eu fui trabalhar em empresa, né? E aí enfim, daí já foi outro caminho, mas na ONG foi uma grande formação ali da minha base socioemocional. Isso lá em 2015, né? Que era um ano ainda que isso ainda é, né? As pessoas me perguntam, como que você trabalha? Educação socioemocional, mas o que que é isso? Ainda existe essa pergunta. Lá em 2015 era assim, era absolutamente diferente o que eu fazia, sabe? Era Era tudo tudo mato. mato. Aí você saiu da ONG e como que foi a tua experiência saindo de uma ONG que tem um tipo de trabalho, tem uma pegada, e você foi para uma empresa particular, uma corporação? Como que foi para você? Como foi essa Acho que experiência? primeiro foi sofrido, foi muito diferente, né? A ONG funciona numa perspectiva muito distinta de uma corporação, né? Não tem metas, não tem uma consultoria de vendas, enfim, funciona de um jeito muito distinto. Então, no começo foi bem sofrido o processo de adaptação, mas também me deu possibilidades assim de fazer coisas muito legais que estando na ONG, por ser um ambiente muito pequeno, eu não conseguia fazer. Então, conheci muitas escolas, conheci muita gente, muitas pessoas, amigas. Tenho duas grandes amigas que eu conheci nesse meu primeiro trabalho
empresa que acho que é um pouco isso o que fica de mais importante, né? São as relações que a gente vai construindo nos lugares. E então também acho que foi um ambiente de muito aprendizado, assim, de lidar com pessoas, de entender outros universos, entender o universo da educação privada, que era também algo diferente para mim, né? Quando eu trabalhava na ONG, o meu trabalho era só com isso, com educação pública. Cheguei a fazer muitas, assim, visitei muita escola em escolas públicas pelo Brasil. E depois eu pude ir visitar escolas privadas, assim. Então, acho que foi um eixo complementar, assim, da minha formação profissional. Bacana. Eh, Alguém já chegou a conversar contigo do tipo, como que eu faço para entrar na carreira de sócio emocional? Por mais que a gente saiba que seja, já que você falou agora, né, que seja uma profissão, um, um segmento que não é muito conhecido. Você já conseguiu conversar com uma pessoa que falou isso? Ah, eu quero fazer isso. Ou nunca Com aconteceu várias, ainda? não foram só uma, assim, foram várias. Acho que é um tema muito atrativo, né? Muita gente se identifica, acho que tem um propósito muito bacana. Então, já tive muitas conversas, assim. Hoje em dia, a gente tem cursos de formação que preparam o profissional para atuar nesse mercado. Ainda é um mercado, eu acho que é um mercado em expansão, né? Que a gente está surgindo, o sócio emocional está se estabelecendo ainda, não tem uma formação, por exemplo, universitária para isso, no campo das graduações. Mesmo na faculdade de pedagogia ou na ou na licenciatura, se fala muito pouco ainda sobre esse tema, né? Então, tem alguns cursos de pós-graduação que estão surgindo nesse segmento. Eu coordeno um curso também de expansão em aprendizagem socioemocional, voltado aí a profissionais da educação, profissionais da psicologia, enfim, pessoas que de forma geral trabalham com pessoas. E acho que depende muito do que você quer fazer, né? Mas acho que tem algo assim, principalmente para os professores, que é o que é possível fazer na nossa sala de aula, no nosso dia a dia, sabe? Sem não necessariamente tendo uma carreira em socioemocional, mas tendo atitudes que possam privilegiar a aprendizagem socioemocional em sala de aula. Assim. Então, como é que eu conduzo as minhas atividades, como eu conduzo a forma como eu lido com os meus alunos, como eu crio espaços intencionais ali dentro, até dos meus conteúdos programáticos para tratar de outros temas, né? Então, eu sei que, por exemplo, pensar em retornar às aulas presenciais agora, eu não posso chegar na escola e começar a falar, gente, abre o livro, vamos conteúdo X. Eu tenho que dar um passo atrás e perguntar, e aí? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que foi essa quarentena? O que vocês aprenderam? O que vocês perderam? Como é que vocês estão se sentindo com isso? Isso vai possibilitar o aprendizado, né? Porque se eu estou triste, se eu estou ansioso, eu aprendo muito menos. E mesmo o contrário, se eu estou muito feliz, eu aprendo menos também. Então, como regular as nossas emoções também diz muito sobre o que e como e quando a gente aprende. Então, é uma carreira que para mim ainda está se constituindo, né? Assim, não é uma carreira como, por exemplo, ser advogado, ser médico, que tem aí anos e anos né, de tradição. Então, é uma tradição que tá se criando, que está se construindo, enfim, nem é uma tradição. Acho que é um pouco isso. Qual é a relevância quando a gente se tocou que o ensino socioemocional, parte da educação socioemocional entrou na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Qual que é a relevância disso
para o mercado de trabalho quando a gente fala em profissionais de educação socioemocional? Porque isso pode ajudar alguém que está ouvindo, que pensa, eu não vou entrar nesse mercado agora porque não vou ter emprego. Qual a relevância dessa, desse casamento de socioemocional Acho com que é BNCC? a possibilidade de que isso esteja inserido em toda e qualquer escola do território nacional, né? Que a BNCC ela traz algumas habilidades socioemocionais como obrigatórias dentro do currículo. Então, isso faz com que toda escola precise trabalhar esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de prática, esse tipo de vivência. Então, isso eu acredito que é uma área de atuação educacional muito forte, muito em expansão, e que dialoga com várias outras coisas, né? Vai dialogar muito o, com convivência ética, com desenvolvimento moral, com formação do caráter, tem muitas correlações. Muitas escolas, as escolas elas têm geralmente dois caminhos, né? Elas têm um caminho de aderir a um programa socioemocional e ter um momento específico dentro da grade horária para conversar sobre o tema, ou ir por um caminho ali transdisciplinar que o socioemocional vai percorrendo todas as disciplinas. Eu acho que o melhor do mundo, o melhor dos mundos são as duas coisas. Você tem um momento específico para falar sobre autoconhecimento, sobre consciência social, sobre comunicação, habilidades de relacionamento, e também isso perpassar outros momentos, outras aulas, outras atividades, porque a gente se relaciona com o outro o tempo todo, né? Então, e a gente tem emoções e sentimentos o tempo todo. Não existe um momento no qual a gente não está sentindo nada, né? Então, isso acompanha a gente o tempo todo, todos os dias, independente do que a gente estiver exercendo. Então, o melhor dos mundos é que isso aconteça de maneira conjunta, né? Que a gente tenha tanto um momento específico, mas que isso aconteça de forma transdisciplinar também dentro da escola e dentro de outros ambientes, né? Eu tenho um trabalho muito específico com educação, assim, ambientes escolares, mas a gente tem correlação do socioemocional com o esporte, por exemplo, com as carreiras de saúde também. Aqui no Brasil, uma das principais pesquisas com empatia, por exemplo, ela vem da área médica. Então, a importância de médicos em formação, enfermeiros em formação, participarem de treinamentos de empatia para conseguir lidar com seus pacientes de uma maneira muito mais humanizada. Sim, Olha a que legal. Unicamp foi a primeira faculdade do Brasil a instituir na sua grade de formação do curso de medicina uma disciplina que é empatia. E aí os médicos, os alunos, né, eles são levados a vivenciar situações nas quais, como se fosse uma prévia do consultório, na qual eles vivenciam situações ali com os pacientes na qual eles precisam trabalhar esse viés empático, né? Isso, muitas pesquisas também trazem isso, que a relação que o médico estabelece com o paciente é tão importante quanto o tratamento que ele vai fazer. Então, se colocar no lugar do outro, ter empatia, ver pela perspectiva do outro, é muito fundamental, né? E, então, esse aspecto socioemocional, ele engloba muito mais do que só esse ambiente escolar. Ele engloba áreas da saúde, áreas do esporte e, de certa forma, o que a gente vê assim no mercado de trabalho, cada vez mais o mercado de trabalho dizendo que as pessoas precisam trabalhar em equipe, precisam saber se comunicar, elas não podem só ter um currículo muito bom e não saber, por exemplo, conversar
com outra pessoa. Então, tudo isso é habilidade socioemocional. Me tira uma dúvida, você falou um negócio aí que eu comentei lá no começo do programa. Qual a diferença entre sentimentos e emoções? Acho que você já deve ter respondido isso milhares e milhares de vezes, né, mas responde só mais uma Boa. vez pra gente. Qual que é a diferença entre emoção e sentimento, né? Tem um neurologista, neurocientista, pesquisador português chamado Antônio Damasio, e ele traz uma definição muito interessante que ele diz o seguinte: a emoção, e não só ele, né? Estou trazendo a definição dele, mas outros estudiosos também, tipo, já trouxeram essa definição. Um deles é o Paul Ekman, que fez o roteiro do Divertidamente, que é aquele filme da Disney que trata sobre as emoções. Sim. O que o Antônio Damasio ele fala? Ele diz que as emoções elas são um processo biológico, elas são uma resposta do nosso cérebro e do nosso organismo a situações externas e, desculpa, e que foram fundamentais no nosso processo de sobrevivência enquanto espécie humana. Então, as emoções nos ajudaram a nos mantermos vivos, a nos desenvolvermos. O Darwin fala sobre isso também. O Darwin foi um dos primeiros a explicitar o papel funcional das emoções, né? E acho que isso é uma coisa bem legal de tratar, porque muita gente, durante muito tempo, as emoções foram relegadas a um lugar inferior, assim, né? Como se as emoções fossem algo que atrapalhassem a nossa vida, ou como aquela coisa assim, precisamos ser racionais, as emoções não levam a lugar nenhum. Quando, na verdade, as nossas tomadas de decisão são muito mais emocionais do que racionais, porque a gente toma decisões o tempo todo, todos os dias, e a gente não pode esquecer que está emocionado o tempo todo, né? A gente está sentindo coisas, sentindo emoções, sentimentos o tempo todo. Então, o quanto Uhum. isso interfere no nosso dia a dia. Então, essa ideia desse homem, assim, cindido entre razão e emoção, a neurociência cada vez vem mais provando para a gente que isso é irreal. E aí, eu tenho um gato aqui que tá sofrendo um pouco. Esse é o Chico. Ele tá emocionado. Então, a emoção é esse processo biológico, fisiológico, que envolve liberação de hormônios e que é muito rápido dentro do nosso organismo. Então, quando a gente está sob uma emoção, a gente consegue perceber no outro que emoção a pessoa está sentindo. Porque quando eu falo raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, todo mundo tem uma imagem de qual é a expressão que eu faço para cada uma delas. E as pessoas repetem. Se você perguntar para uma pessoa, que foi a pesquisa que o Paul Ekman fez, né? O Paul Ekman ficou 40 anos estudando expressões das emoções em povos diferentes. E aí ele chegou à conclusão de que povos muito longínquos entre si tinham as mesmas respostas. Então, quando você pede para um cara da Polinésia expressar alegria, é muito parecido com um cara do Brasil expressando alegria, né? Aonde? No rosto, nos movimentos físicos, na forma como o corpo se comporta. Então, as emoções, elas são essa nossa resposta biológica inata a situações externas ou pensamentos também. Pensamentos também são capazes de causar emoções. E que todos nós, espécie humana e mamíferos, muitos mamíferos, principalmente os primatas, compartilham, né? A gente compartilha compartilha emoções, compartilha essas expressões. Os sentimentos, eles já são a nossa capacidade
de dar nome e de colocar num campo da linguagem, né? Então, quando a gente é a nossa experiência mental da emoção. Então, é assim, todo sentimento nasce de uma emoção. Quando a gente dá nome, quando a gente consegue transformar em linguagem aquilo que o nosso corpo, que o nosso que a nossa estrutura biológica tá pensando, isso se chama sentimento. Então, uma emoção eu não consigo esconder. As emoções são muito rápidas, elas duram alguns segundos. Um sentimento eu consigo esconder, porque ele é uma experiência mental. Um sentimento pode durar anos, né? Uma emoção não dura anos, uma emoção dura alguns segundos. Uma explosão de raiva dura alguns segundos. Agora, a experiência mental que eu tenho dessas emoções, ela pode durar muito tempo e as pessoas não necessariamente. E aí eu consigo fingir, eu consigo ocultar, eu consigo dizer que eu estou feliz quando eu estou triste, ou dizer que eu estou triste quando eu estou feliz, porque eu não consigo enxergar no rosto do outro como ele está se sentindo quando eu não estou falando de emoções básicas. Mas essa é uma definição bem bacana desse pesquisador português, Antônio Damasio, recomendo bastante. Ele tem livros muito lindos e interessantes que vão tratar sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre a estrutura, a estrutura do cérebro. Ele fala bastante sobre o Spinoza também, recomendo bastante. Arrasou, Fran, muito bom. Aproveita que você começou a dar umas dicas e agora a gente entra no quadro de dicas, tá bom? Eu pedi para Fran separar algumas dicas do que ela acha legal para dar para quem está pensando em começar nessa carreira, quem já está na carreira e precisa de um pouco mais de motivação, porque é uma coisa nova, né? Como a Fran mesmo falou agora durante parte do nosso programa. Agora me diz, Fran, o que, que você dá de dicas, além dessas dicas desses autores que você falou, que vai estar tudo na descrição aqui do podcast, mas o que mais você separou de dica pra gente? Me conta. Acho que a primeira dica é gostar do tema, né? Então, acho que quando a gente vai trabalhar autoconhecimento, por exemplo, e outras habilidades socioemocionais, fica muito incoerente se você não tem um trabalho como esse em si mesmo, né? Então, gostar e ter curiosidade em se conhecer, em se transformar, acho que é um trabalho que ele exige uma disposição moral alta, né? De ser exemplo, de conseguir trazer ali na sua prática diária. Acho que todas as profissões deveriam ter isso, mas umas são umas ficam mais incoerentes que outras se a gente não segue, né? Então ter ali na sua prática ter um alinhamento entre prática e discurso. Então gostar de se conhecer, ter um trabalho aí pessoal de autoconhecimento, eu acho bem importante. Então acho que essa é uma delas. A segunda é estudar, acho que isso é fundamental. Sempre buscar aprimoramento, buscar, como é um campo muito novo, sim, busquem conhecimento. Acho que essa é uma dica sempre muito valiosa e é algo que é inalienável, né? Isso é nosso e ninguém tira. Então, acho que isso é bem importante. E, por fim, acho que é não desistir, né? Perseverar. Acho que tem uma, uma é um campo que está nascendo, é um campo cheio de possibilidades e, e acho que muitos caminhos vão se abrir aí. Acho que é isso. Legal. Uma coisa que, para quem trabalha com sócio emocional, é bem clichê falar isso, né? Mas para quem, talvez para quem queira conhecer e ainda não assistiu, assiste É, divertidamente. Mas tenta assistir um filme não como se aquilo fosse um filme para criança, porque não é. Então, se coloque no lugar dos personagens, dos sentimentos, veja como que aquilo são sentimentos ou são emoções, Fran, no filme? emoções. São as As emoções emoções. básicas. Quando você ouvir alguém falar,
Ah, sou eu e meus divertidamente aqui brincando. Tente não levar isso na brincadeira, porque quando você começa a trabalhar com emoções, começa a perceber isso, não só em você como em outras pessoas, você começa a perceber que aquilo é uma coisa séria. E assistir o filme agora, talvez depois desse programa, pode ter uma outra. Talvez possa passar para você um outro tipo de mensagem que o filme passou, para quem já assistiu o filme. Para quem não assistiu ainda, assista, que vale muito a pena. É um filme muito, muito, muito legal, assim, recomendo demais. Ele é uma aula de neurociência, uma aula de, cara, de socioemocional, de como as memórias são influenciadas pelas emoções. É um filme muito bonitinho, vale super a pena ver. E tem um outro cara que eu recomendo bastante. Ele não é bem um cara do socioemocional, mas é um cara que vai falar muito sobre a experiência da consciência, que é o Siddhartha Ribeiro. E ele traz. Tem muita coisa bacana assim sobre ele. Recomendo também o Siddhartha Ribeiro. Ele traz aí conhecimentos bem legais para a gente entender esse processo da consciência, porque tudo está um pouco conectado, né? Quando a gente vai pensar, a gente que divide o conhecimento em caixinhas, né? Mas no mundo, na vida real, tá tudo. A gente faz isso para nossa compreensão, mas o mundo, da forma como ele funciona, efetivamente, as coisas são muito mais interligadas e conectadas. Então, ele é um cara bem bacana também, como uma referência, não socioemocional, mas para a gente pensar aí um pouquinho mais amplo na ideia da consciência, o que nos torna humanos. Show de bola, Fran. Eu vou pedir para a Fran me enviar umas dicas de livros desses autores e de outros autores também, e vou colocar tudo na descrição Legal. do episódio, tá? Então você dá uma olhada lá e você vai ter pelo menos mais uns 5, 6 meses de leitura, dependendo do tempo que você leva para ler um livro, né, claro. Se você tiver alguma pergunta para a Fran, alguma pergunta sobre socioemocional, você pode mandar para a gente. Você pode mandar para o e-mail desculpapodcast@gmail.com, ou você pode interagir com a gente nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram e ou no LinkedIn. Você vai procurar sempre por Desculpa Podcast, tá? Desculpa Podcast, que eu vou passar essas perguntas para a Fran e a gente vai responder isso nos outros episódios também. Posso ler aqui e vou pedir para a Fran gravar um áudiozinho com a tua resposta, tá bom? Fran, eu queria agradecer você muito, muito, muito por ter aceitado participar desse programa, que está sendo uma experiência super legal para mim. Queria deixar um tempo agora para você poder falar o que você está sentindo, né? Nada mais justo. Eu tô sentindo calma, tranquilidade, paz. Acho que foi uma experiência super gostosa. Você é um amigo muito querido e fico muito feliz assim de compartilhar um pouquinho das minhas vivências, das minhas experiências, alguns livros, tomando um vinhozinho aqui, tá uma delícia. Então, muito obrigada. Espero que tenha sido útil, que tenha sido bacana para quem está ouvindo, como foi para mim conversar. Eu tenho certeza que foi. Então, assim, muito obrigado do fundo do meu coração, do fundo, da beira, de todas as partes do meu coração, que eu amei muito. E para você que está aí ouvindo em casa, até o próximo episódio. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.